Andréia Barreto. Andréia Barreto é uma jovem que aprendeu em meio aos medos e desesperos que nada, absolutamente nada, sai do controle das mãos de Deus. Você tem um testemunho para compartilhar com a gente? Sim. Que envolve família, que envolve desafio, que envolve deserto, que envolve surpresa do céu. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre esse testemunho. Tudo começou quando eu fiz uma oração a Deus por meado dos meus 15 e 16 anos. Eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu não quero contar as experiências dos outros quando pregar. Eu quero contar as minhas experiências contigo. Eu quero ter experiências para contar. Porém, com o decorrer da vida, eu esqueci dessa oração e segui minha caminhada cristã com Deus. Mas 2021 chegou. E em 2021, meu pai foi diagnosticado com um câncer. E lá, eu tive a minha primeira experiência com Deus, onde a medicina decretou que o meu pai iria morrer e estava com os dias contados. E o Senhor Jesus movimentou de uma forma extraordinária, e o câncer a qual ele tinha no pâncreas sumiu. Então, em meio a um desespero, eu orei a Deus e falei: Senhor, o que tu queres que eu aprenda com isso? E o céu fechou para mim. Só que o Senhor curou meu pai de um câncer. E eu glorifiquei a Deus, a minha família glorificou ao Senhor e tudo certo, tudo bem. Só que às vezes a gente acha, Leandro, que pelo fato de sermos cristãos, nós estamos isentos de passar por lutas e dificuldades. O fato de Deus ter curado meu pai, eu achei que já estava tudo certo, tudo bem, tinha acabado, ok. Não existiria mais ventos, né? Não viria mais desertos. Só que 2022 chegou. E no finalzinho de 2022 eu tive uma outra experiência com Deus extraordinária. No dia 25 de dezembro, o meu pai teve uma crise epilética na cozinha da minha casa e ele caiu, bateu com a cabeça e morreu, perdeu o pulso. E a minha mãe se desesperou, nós nos desesperamos. E a minha mãe sai para a rua pedindo socorro. E os vizinhos que estavam próximos correram e começaram a tentar reanimar o meu pai. E o meu pai, por meados de 5 a 6 minutos, não voltava. Até que voltou, e quando ele retornou, ele já retornou soltando sangue pelo ouvido, nariz e boca. Decorrente a doença que ele tinha, isso foi... Por conta da batida na cabeça. Sim. Ele teve uma crise epilética, onde já tinha tido outras vezes, mas dessa vez ele bateu com a cabeça e começou a sair muito sangue. E nesse momento eu me desesperei, coloquei ele no meu carro e saí em direção ao hospital. Não sabia o que era freio, tampouco o que era cruzamento ou sinal vermelho. Eu só sabia... desespero, né, daquela situação. Só queria chegar no hospital. Cheguei desesperada com meu pai nos braços e eu comecei a gritar: salvem meu pai, salvem meu pai. E ele entra para emergência e com o passar do tempo, alguns minutos depois, o médico vem e dá o seguinte diagnóstico: o seu pai fraturou o crânio, perdeu o tímpano e ele está com um coágulo na cabeça. O teu pai pode sobreviver, mas também pode não sobreviver. Porque ele tem crises epiléticas. E quanto mais crises epiléticas ele tiver, mais o sangue vai jorrar em seu cérebro. E a probabilidade de ele morrer é grande. E ele falou assim. E naquele momento eu me desesperei. Naquele momento eu comecei a questionar a Deus: Senhor, por quê? Por que tudo isso? Eu te sirvo, eu dou a minha vida para ti, eu nunca fui pro mundo. E a gente começa a questionar a Deus por várias coisas. Não merecer aquela situação, né? Até que o Senhor chamou a minha atenção da seguinte forma: para de perguntar o porquê e troca o porquê pelo quê.
o que tu queres me ensinar com isso? Naquele momento, dentro do meu carro, eu parei e falei: Senhor, o que tu queres que eu aprenda com isso? E o Senhor me fez lembrar de uma oração que eu fiz. Meu Deus. Aos 15 anos de idade. Senhor, eu quero viver experiências contigo. É um desafio, né? E em meio a isso eu comecei a chorar. E eu lembro que eu chorava. Senhor, me perdoa. E ao mesmo tempo o Senhor me faz lembrar de uma outra oração que eu fiz em novembro, Leandro, onde eu disse para o Senhor assim: Senhor, eu estou muito frenética na tua obra. Eu estou muito frenética. Eu nunca parei para olhar para mim, dar um tempo. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou só desacelerar um pouco. Eu não vou parar, eu vou desacelerar. E dentro da UTI, quando o médico olhou para mim e falou assim: o seu pai vai para a UTI agora, porque ele está correndo risco de vida. Ele está jorrando muito sangue no cérebro. Então a probabilidade dele morrer é grande. Então a gente precisa levar ele. E eu lembro que eu acompanhei meu pai para a UTI. Ele entrou bem, estável, porém não lembrava de nada. Nada, absolutamente nada. O que me matou foi quando eu entrei na UTI, olhei para ele e falei: o senhor lembra de mim? Ele olhou para mim e falou assim... Ele não conseguia verbalizar nenhuma palavra. E naquele momento eu lembro que eu falei para Deus: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Se tu queres que eu aprenda algo com isso, Senhor Jesus, eu tô aqui, eu tô disposta a aprender. Mas por favor, tira meu pai dessa situação. Eu não aceito passar por isso, eu não aceito perder meu pai. Eu não tenho estruturas para perder meu pai agora. Não tenho. E eu lembro que Deus falou assim pra mim: eu sou o Deus do tempo. Sou eu que digo a hora de acelerar e de desacelerar. Tu fizestes uma oração a mim há um tempo atrás que queria ter experiências comigo, pois estou eu te dando experiência. Mas não é hora de desacelerar. É hora de continuar. E eu lembro que quando eu terminei de orar a Deus e pedir perdão no Senhor, de forma muito instantânea, porque esse Deus é o Deus do instantâneo, esse é o Deus do milagre. E eu lembro que quando eu terminei de orar, quando eu terminei de suplicar a Deus, eu lembro que eu viro para o meu pai e eu pergunto dele: o senhor está bem? O senhor lembra de mim? E ele olhou para mim e falou assim: claro. Você não é minha filha? E aí eu olhei assim e eu comecei a chorar. E aí eu disse pra ele assim: o senhor tá lembrando de mim? Aí ele olhou pra mim assim e falou: sim, você é minha filha. Mas aonde eu estou? Eu lembro que naquele momento eu comecei a conversar com ele e eu comecei a ver que ele começou a evoluir de uma forma positiva. Meu pai passou 4 dias na UTI. Os 3 primeiros dias da UTI dele, ele estava de estado muito grave. Os médicos falaram assim: ele não vai resistir. Ele estava tendo crises epiléticas dentro da UTI. Só que no 4º dia, quando eu fiz a oração a Deus, eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou para mim e falou assim: eu lembro de você. Você é minha filha. Eu lembro que eu chamei os médicos e falei assim: ele voltou, ele tá lembrando de mim. Aí o médico olhou pra mim e falou assim: não, é relapso. Não tem como. A pancada foi muito forte, o sangue tá jorrando no seu cérebro. A gente precisa fazer outros exames, mas a medicina nunca vai entender as coisas extraordinárias de Deus. O agir de Deus é lindo, né? Só entende o que é de Deus quem é de Deus. A medicina nunca vai entender. E eu lembro que quando meu pai fez a terceira ressonância, todos os médicos foram até o leito do meu pai. Olharam para ele e disse assim: outros pacientes, no seu caso, não tinha durado nem 24 horas. Eu não sei como o senhor chegou ao 4º dia na UTI. E eu lembro que eu olhei e falei assim: eu sei. Servimos um Deus que ainda faz milagres. Uau.
E ele olhou assim e falou assim: eu não sei que Deus vocês servem, mas certamente esse Deus tirará hoje o seu pai da UTI. Você ficou quantos dias morando no estacionamento do hospital? Eu passei uma semana dormindo dentro do meu carro. No estacionamento do hospital. O meu pai passou 4 dias na UTI. E ele passou mais 3, 4 dias na enfermaria. E dentro desse delay, eu não voltava para casa, porque eu não tinha coragem de voltar para casa e deixar meu pai lá. Você sairia dali com um milagre, né? Eu falei para Deus: Senhor, eu entro hoje com meu pai ainda com vida. E eu não quero sair desse hospital para velar meu pai. Tu me fizestes uma promessa. E eu acredito que essa promessa ainda está de pé. E eu lembro que eu comecei a decretar a vida dentro daquele hospital, dizendo: Senhor, enquanto meu pai estiver aqui, não vai ter morte. E eu lembro que eu fui expulsa, Leandro, de dentro da enfermaria. Doida aqui na enfermaria orando. Porque eu lembro que no dia 31 de dezembro meu pai passou Natal e Ano Novo no hospital. E eu morei nesse estacionamento dentro desse tempo, desde o dia 25 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Dia do meu aniversário. E dentro desse tempo eu morava dentro do meu carro. E eu lembro que a gente trocava, porque era só eu e minha mãe. E eu lembro que a gente trocava. Algumas pessoas ficaram também lá, se disponibilizaram para ficar, mas eu não conseguia voltar para casa e deixar o meu pai lá, porque para mim a qualquer momento meu pai poderia morrer. Eu lembro que no dia 31 de dezembro eu falei para Deus: Senhor, eu não quero passar ano novo aqui, eu nunca passei ano novo fora da tua casa. Por 25 anos da minha vida eu passei o ano novo de joelho, entrando o ano seguinte de joelho. Eu não acredito que esse ano vai ser diferente. Mas tudo acontece da forma que Deus quer. O que significa o deserto, os jovens e o milagre? Que vale a pena. Eu costumo dizer sempre para os meus jovens que não há terra prometida se não tiver deserto. Que não há milagre, não há extraordinário, não há experiência com Deus se não houver um deserto, se não houver uma luta e uma dificuldade. Porque deserto é a escola do crente, é onde o Senhor forja o nosso caráter. E eu sempre digo para os meus jovens: vale a pena servir esse Deus. Uau, como vale? Vale a pena porque durante os meus 25 anos de idade, dentre todos os meus desertos e as minhas dificuldades, o Senhor sempre esteve presente. Sempre. Porque o que não é amando dele, é permissão dele. Mas nada sai do controle de suas mãos. E na virada do ano, o que aconteceu? Na virada do ano eu falei para Deus: Senhor, eu não aceito passar a virada aqui. Só que não é do jeito que a gente quer, nem da maneira que a gente quer. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E dia 31 chegou e na virada do ano, eu lembro que a minha mãe estava com meu pai lá na enfermaria e eu estava lá embaixo. E eu falei para Deus: Senhor, eu preciso burlar o sistema e entrar, porque eu quero passar a virada do ano com meu pai e com a minha mãe orando. E eu lembro que eu consegui entrar, acordei meu pai, chamei minha mãe e nós fomos orar dentro do hospital. Eu comecei a clamar dentro do hospital e falar: Senhor, hoje nós estamos aqui, mas eu creio que nós não vamos ficar aqui por muito tempo, porque eu declaro vida e profetizo vida e saúde sobre a vida do meu pai. E eu comecei a decretar vida e saúde sobre toda aquela enfermaria que o meu pai estava. E quando a gente terminou de orar, chegou a virada do ano, 2023 chegou. E eu saí, a enfermeira me chamou para fora e disse que eu não poderia mais entrar, porque eu estava gritando na enfermaria. E eu lembro que eu desci a enfermaria, fui pro meu carro, pro meu estacionamento, que eu digo que era meu estacionamento porque eu era a única que morava lá. Né? E eu lembro que quando eu desci, a minha mãe me liga e fala assim: filha, você não pode mais entrar. A enfermeira veio aqui e falou que você não pode. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema. Porque entramos 2023 orando ao Pai. Independente de onde nós estamos,
servimos ainda o mesmo Deus. E eu creio que o meu pai vai sair ainda essa semana daqui. E quando foi dia 1º, aconteceu algo extraordinário, Leandro. O meu pai estava na enfermaria com mais 5 pessoas. E no dia 1º, por meados das 7 horas, toda a enfermaria do meu pai pegou alta. Uau. Toda. Não foi só o meu pai. Todos que estavam lá pegaram alta. E quando eu entrei para buscar o meu pai, a minha mãe olhou e falou assim: filha, aconteceu algo muito legal aqui. O próprio médico falou: nossa, vai todo mundo para casa. Não vai ficar ninguém nessa enfermaria. E eu olhei para o médico e falei assim: isso é o agir de Deus. Aonde tem um justo orando, existe resposta. Uau. E eu lembro que quando nós saímos, eu olhei para aquele hospital e falei: aqui eu derramei lágrimas, mas hoje eu estou saindo com um sorriso no rosto e com o meu milagre na mão. Isso é incrível. Um agradecimento A Deus, total. Eu agradeço muito ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu pai, na vida da minha família, e a todas aquelas pessoas que oraram. Porque enquanto nós estávamos lá, tinha uma igreja em contínua oração. Uau. Existia jovens, todos os meus jovens, toda a minha juventude foi para frente da Unimed e orou. E falaram: missionária, existe um Deus que faz milagre e nós acreditamos nesse mesmo Deus que a senhora. E eu sou grata a todas essas pessoas. Um louvor. Está nas mãos de Deus. É a canção que estava na minha cabeça agora, você acredita? Valesca. Está nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até estar com medo, mas o controle ele não perdeu. Está nas mãos de Deus. Eu acredito que precisamos de pessoas ousadas, igual você, igual outras mulheres que estão dizendo: eu não arredo o pé até que a mão de Deus venha, até que a mão de Deus desça sobre nós. Eu preciso que você deixe uma palavra para esse povo que está nos assistindo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, que quando nós colocamos nas mãos de Deus, certamente nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Portanto, eu acredito num Deus, Leandro, que faz o extraordinário. Aleluia. E que vale a pena entregar e deixar no controle dele. Porque o que não é amando dele é permissão dele, mas nada sai do controle de suas mãos. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe muito, muito, muito. Amém. Você Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e acredite, Deus está sob o controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe.